Aviso: o vídeo que você vai assistir é uma paródia da Segunda Guerra Mundial Parte 1, criado pelo DGP Mundo. O canal estará na descrição e o vídeo também. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias. Mas então bora pro vídeo. Depois dos horrores da Primeira Guerra, ninguém estava querendo outra. Bem, ninguém menos esses caras. Depois da Primeira Guerra, o Whindersson conseguiu se recuperar das desmonetizações, e ele estava querendo se expandir e implementar o seu maravilhoso sistema. O canal do Phelps estava crescendo cada vez mais, e seu sonho também era se expandir, e meio que criar um grande império do Phelps. Os inscritos do Miura viam ele como praticamente um deus, e o Miura também queria se expandir, e tinha o sonho de dominar o Pacífico e partes da Ásia. Mas primeiro ele teria que conquistar o Você Sabia, e ele estava no caminho certo. Em 2037 a guerra entre Miura e Você Sabia já havia começado. O Luba Games, no comando de Luba, tinha um sonho muito comum: se expandir e dominar. Porém ele queria se tornar um grande canal, pegando todos os seus membros, e ainda ter seu espaço vital, além de um sentimento de vingança pela humilhação da Primeira Guerra. Esta parte do canal de Luba estava sendo ocupado pela fanbaby, então Luba vai lá e pega de volta. Além disso, o Tratado de Paz da Primeira Guerra deixava claro que as fronteiras não deveriam ser militarizadas do lado de Luba, então Luba vai lá e militariza a região. O tratado também deixava claro que Luba não poderia ter um exército grande e avançado. Luba então investe no exército e aumenta o número de soldados. Fanbaby e Felipe Neto reclamam, mas não fazem nada. Então em 2039 o Luba anexa o Saiko, mas nada de tretas. Como o Saiko não postava mais vídeos em seu canal principal, ele até que gostou, e vendeu seu canal de braços abertos. Nessa região da República Coisa de Nerd viviam membros do Luba, então ele fala: eu quero essa parada, e o Leon não gosta nada disso, mas não tinha nada que ele poderia fazer. Então na conferência de Munique, o Leon acaba cedendo o território, mas com uma condição: o Luba teria que parar de se expandir. Luba disse ok, e assinou o tratado que garantia a paz. Daí todos ficaram em paz. 6 meses depois ele invade metade do Coisa de Nerd, e novamente os aliados fazem nada. Neste momento em diante, ficou claro que Luba não queria só os seus membros, e sim um canal bem maior. Além disso, ele se expandia um pouquinho mais na parte oriental. Enquanto isso, o Miura Mix já tinha conquistado partes do Você Sabia, e estava causando terror em suas cidades. O Phelps começa a invadindo canais albaneses. Todos achavam que Luba e Whindersson se odiavam, porém eles acabam fazendo um pacto de não agressão, e secretamente já planejam dividir alguns canais da parte oriental. Além disso, o Whindersson mandaria alguns suprimentos para o Luba. Então em 39, Luba quis ligar o Luba Games com o Luba Lives, porém, o canal do Fiaspo estava no meio. Fiaspo deixa eu passar no corredor, o Fiaspo recusa. Então Fanbaby e Felipe Neto falam para Luba não invadir o Fiaspo, então Luba vai lá e ataca o Fiaspo. Luba achava que ninguém iria entrar em guerra por causa do Fiaspo, porém Fanbaby e Felipe Neto ficam putos e declaram guerra ao Luba, começando assim a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que com a entrada do Felipe Neto, canais como Mamute Congelado, Polador Full, Boca Rosa e Manual do Mundo entram na guerra juntos. Enquanto Luba invadia o Fiaspo, o Whindersson invade o Fiaspo, e o canal é dividido ao meio entre as duas potências. O Whindersson também tenta invadir o Dramesk, começando assim a Guerra de Inverno. O Dramesk era contra o Whindersson somente, e não fazia parte do eixo oficialmente. Além disso, Felipe Neto e Fanbaby enviam tropas para ajudar o Dramesk, só que eles acabam fazendo um tratado de paz em 40. A Malina não queria mais se envolver em conflitos, e declara neutralidade. Entre setembro de 2039 e maio de 40, a guerra fica assim. Ninguém ataca, ninguém se move. Essa parte da guerra ficou conhecida como Guerra de Mentira. Muitos inclusive achavam que essa guerra não era pra valer. Porém, em maio, o Luba acaba invadindo o Senhor Pelo. Em menos de 4 horas, já começa a invadir o reagindo para evitar alguns bloqueios de metal que vinham pelo porto dele. Os aliados bloquearam os mares para evitar que o Luba fizesse negócios. Começam assim várias batalhas marítimas. Depois de dominar partes do reagindo, o Luba invade a Central, o Douglas Sola e a Juliana Baltar. O Felipe Neto invade o Tio Gênio para evitar uma invasão do Luba. Essa parte da fanbaby era praticamente impenetrável, então ela achou que o Luba iria fazer que nem na Primeira Guerra Mundial, invadir o centro do Douglas Sola e chegar até ela, então ela manda os seus melhores soldados junto com todas as forças especiais do Felipe Neto para o Douglas Sola.
Enquanto isso, o Luba estava sim invadindo Douglasola. Porém por aqui, essa era uma área com uma floresta densa e a Fanbaby achava que não seria possível o exército passa por ali. Bem, ela estava errada. Com isso Luba fecha os aliados e vai os empurrando até Dunkerque, sabendo que seria impossível a retomada dos territórios. Eles são evacuados para Netoleb, deixando todo o seu equipamento para trás. Enquanto isso acontecia, a Fanbaby estava numa situação difícil, enfrentando Luba, pois seus melhores soldados estavam no Douglasola, e agora na Netoleb. Paris era uma cidade aberta para evitar destruição igual aconteceu no Canal do Fiaspo, e ela se mudou para outro lugar. A Fanbaby já estava com dificuldades enfrentando Luba, mas aí o Phelps entra na guerra do lado de Luba e a Fanbaby não resiste. Em 14 de julho a bandeira do Luba é hasteada na Torre Eiffel. A Fanbaby assinou o Tratado de Rendição no mesmo trem em que o Luba assinou da Primeira Guerra. A Fanbaby é dividida em duas partes, a parte ocupada e a zona livre, que era meio que um canal fantoche do Luba. Essa Fanbaby de Vichy controlava os seus membros. O Henderson invadiu os canais bálticos e a Galáxia Azul. O Dark Frame era meio que aliado de Luba, mas ele resolve ficar de fora, já que o canal tinha acabado de sair de uma guerra civil que destruiu o canal. Porém ele envia alguns soldados para ajudar. O Phelps tenta invadir a Massazinha Memes. Com isso ela entra do lado dos aliados. Porém o Phelps não consegue. Então Luba deixa para ajudar ele depois. O Luba usa as fronteiras da Fanbaby para atacar o Felipe Neto. Começam assim várias batalhas aéreas. As três potências Luba, Phelps e Miura tinham muita coisa em comum e criam o Pacto Tripartite, ou basicamente o eixo. Além disso outros canais entraram, como Galáxia Azul e Bruna Gomes. A guerra também acontecia no norte da África, já que o Luba dominava a Fanbaby, ele também dominava partes de seus membros. O Phelps luta contra os membros do Felipe Neto na África, porém acaba perdendo. Luba então envia a Africa Corps, as forças especiais do Luba na África, para invadir a Massazinha Memes. O eixo precisava passar por aqui. O Ted não vê problema e se alia ao eixo. O Selbit também se alia ao eixo. Porém no mesmo dia ele leva um golpe de estado apoiado pelo Felipe Neto e entra pro lado dos aliados. Com isso Luba fica puto e domina o canal todo. Com o caminho livre a Massazinha Memes também cai. O Felipe Neto invade o Email em 2041. A batalha contra o Felipe Neto ficava na mesma. Vários aviões do Luba bombardeavam cidades todas as noites, inclusive a Netoleb, mas mesmo assim o Felipe Neto não se rendia. Luba achava que uma hora ou outra ele iria se render. O Felipe Neto deixa o tio Gênio em paz, para depois a Malina ocupar o lugar. Então sem muito o que fazer, Luba resolve botar em prática a Operação Barbarossa, e com mais de 3 milhões de soldados, não só dele, mas de vários canais, começam a invadir o Henderson. Mas peraí, eles não tinham um pacto de não agressão, sim, e daí? O Luba só assinou o tratado para poder invadir os canais da parte ocidental em paz. Aquele mesmo plano da Primeira Guerra, sabe? Para depois invadir o canal do Henderson. Além disso, como Felipe Neto não se rendia, ele sabia que a entrada da Malina iria acontecer cedo ou tarde. Então ele precisava do vasto território do Henderson. Então Luba vai com toda a força para cima do Henderson, e ele entra do lado dos aliados. O Dramesk também aproveita para invadir o Henderson novamente e recuperar alguns de seus territórios. Essa é conhecida como Guerra de Continuação da Guerra de Inverno. O Luba vai com tudo pra cima do Henderson e invade o canal em 3 direções. A primeira foca no norte, até o Leningrado, a segunda foca na capital Moscou, e a terceira em Kiev. Durante a invasão do Luba, o Henderson e o Felipe Neto invadem o dublando coisas. A desculpa era que eles tinham medo que o Luba pegasse essa região rica em petróleo. O Luba estava avançando bem no canal do Henderson e consegue chegar em Leningrado. Seu plano era circular a cidade, e ao invés de invadir, ele iria bombardear a cidade e impedir a entrada de suprimentos. Até este momento o exército do Luba tinha dominado boa parte do Henderson, porém havia mais. Era um exército feito para ataques rápidos, e como o território do Henderson era extenso, o exército começou a se cansar, e os suprimentos estavam escassos. Então eles passaram a pegar suprimentos dos lugares que dominavam. O Henderson ficou sabendo disso, então declarou que antes do lugar ser dominado, seus inscritos deveriam destruir tudo, para que assim o exército não tivesse de onde tirar suprimentos dali. Bem, isso funcionou, e o exército do Luba foi ficando cada vez mais cansado, e não conseguiam avançar como antes. Além disso, o inverno estava chegando. Dá like! É sério, dá like, por favor.